Nesse vídeo você vai aprender como tirar o teu cliente da zona de conforto, como evitar um dos maiores inimigos do vendedor, a objeção pelo ponto de vista da neurociência, como impedir que o cliente escape da sua mão no momento mais importante. Eu vou te mostrar técnicas práticas e poderosas que realmente funcionam no campo de batalha. Sabe quando você identifica uma oportunidade no cliente, ao invés de você já entregar a solução, como que você pode fazer para expandir o problema, trazer mais clareza? Agora vamos dar um passo um pouquinho mais profundo. Como que a neurociência explica a objeção? Fica comigo que nos próximos minutos eu vou explicar tudo isso de forma clara, prática e direta. Quando você dominar essa e outras técnicas, você vai se sentir muito mais seguro, muito mais confiante, com um arsenal muito robusto de conhecimento. Sabe quando você está preparado para cada contexto, para cada cenário, você tem um armamento para que você se defender? Você vai perceber que você tem como se fosse o controle. Sabe quando você tem o controle nas suas mãos? Como você nadar a favor da correnteza, mais rápido, mais certeiro, mais estratégico. E se você aplicar esse conhecimento, você vai vender com muito mais processo, com muito mais segurança em cada fase da negociação com o cliente. E nesta aula eu vou te mostrar um caminho completo, passo a passo da nossa formação avançada em vendas consultivas. Você vai se tornar um profissional que tem segurança, sabe o que fazer em cada fase da negociação com seu cliente, age com conhecimento profundo e não com a sorte, se destaca como um verdadeiro especialista, um profissional de alta performance que inspira confiança e entrega resultado. Para quem é e para quem não é e para quem vai se beneficiar dessas técnicas. Para quem está começando e quer começar do jeito certo, é para você que tem pouco tempo e quer aprender com um método certeiro e preciso. É para você que quer economizar pelo menos uns 10 anos entre tentativa e erro. Então, para você que vende soluções consultivas, para você que precisa vender com mais segurança, com mais confiança, saber o que fazer em cada momento, que ferramenta usar em cada passo, talvez de um agendamento de visita, de retomar uma negociação, quer aprender do jeito certo, não quer mais ficar perdendo tempo, quer entender o que acontece na mente do cliente, entre outras diversas coisas que tem na formação. Falando um pouquinho de mim, eu sou Wagner Benedetti Medeiros e eu comecei a minha jornada numa multinacional. Na época era um pouco diferente, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha CRM, não existia tantas tecnologias. Na ocasião eu trabalhei na Xerox do Brasil, né, onde a gente fazia muita prospecção, muito net, meio sem muito conhecimento, meio aprendendo, perdendo o cliente. Por isso que eu falo para você, eu não quero que você aprenda perdendo o cliente, porque demora muito. Cada cliente você perde a conexão desses seus clientes, você perde as indicações desse seu cliente, isso custa muito caro. Mas enfim, foi o jeito que eu comecei, eu não tive acesso a tanta informação e eu era uma daquelas pessoas que trabalhava muito, fazia muita prospecção, sem muita técnica, sem muito conhecimento. Na verdade, no começo eu estava bem perdido, porque você, pouco conhecimento, pouca experiência, sem muito acesso à informação, sem muito conteúdo, sem treinamento, eu fui jogado, né? Sabe quando você vai? Bom, é jogado, vai e eu fui. Tive muita dificuldade no começo. Eu longe da família, longe dos amigos, eu estava morando em outra cidade e o que acontece? A frustração começa a aparecer. E sabe aquela coisa engraçada? Você sentia que se faltava alguma coisa, mas eu não sabia o que. Eu sentia que, sabe aquele cliente que realmente escapava das suas mãos? Por isso que eu falei, como aprender a não deixar o cliente escapar da sua mão? Por isso que eu trouxe isso aqui logo no começo do módulo. Então eu percebi, eu deixava o cliente ir embora. Eu não sabia por quê. E aquele sentimento de dificuldade, né, cara? Você tá sozinho, tá longe da família, as coisas não acontecem como você espera. Realmente você fica... não é legal, não é bacana. Eu lembro que eu ficava no hotel à noite, né? Aí ia deitar, preocupado, enfim. Mas era o que eu tinha para aquele momento. Era a minha realidade. Aí diante daquelas dificuldades a gente perguntava, será que eu vou conseguir? Será que isso é para mim mesmo? Será que tem outra coisa que eu possa fazer? Será que vendas vai ser a minha trajetória de vida? Afinal de contas, eu era muito jovem na época. No fundo, a gente errava. E errava bastante. E o erro, ele custa muito caro. Tem um erro emocional, você tem o erro financeiro, é um erro de relacionamento, são muitos erros. Não é só perder um cliente, né? Tem um desdobramento
frustramento muito grande quando você deixa de atender um cliente por falta de conhecimento e falta de preparo. E olhando para trás hoje, eu percebo o quanto eu perdi muito tempo. Mas eu não tinha a percepção do que eu poderia melhorar. Eu não tinha essa consciência, eu não sabia onde eu estava errando. No entanto, eu estava sempre inconformado e aquela inquietação me fez sentir uma dor no peito que eu comecei a agir. Sabe quando você fala, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar de forma diferente. Comprei alguns livros, comecei a estudar, aí eu tive acesso a algumas técnicas, eu comecei a colocar em prática, aí eu comecei a validar outras técnicas, eu percebi que realmente o meu resultado começou a melhorar, se tornando resultados mais robustos, porque você busca conhecimento, faz diferença. Percebi isso na prática. E o mais importante de tudo isso foi interessante, porque isso acabou me dando esperança, que eu acabei eu mesmo aos poucos a desenvolver as minhas próprias técnicas. Eu acabei aos poucos ir anotando das minhas técnicas e eu comecei a consolidar esse meu conhecimento. Isso acabou me dando um pouco mais de, realmente mais segurança no meu dia a dia, na relação com os meus clientes. Eu começava a acertar em lugares que eu não estava acertando antes. Lugares que eu errava, eu passava a não errar mais. Tudo isso acabou me dando esse conforto, me dando essa assertividade e os resultados começaram a ser mais consistentes realmente. Com isso, a confiança volta, né? Você passa a ter resultado, você fica mais confiante. A sensação de você estar no controle das negociações, a sensação que você está comandando também a negociação, você faz parte da negociação, você faz parte da tomada de decisão com o seu cliente. E uma coisa que acabou acontecendo, foi muito interessante essa fase da minha vida, porque a partir do momento que eu comecei a compartilhar um pouco dessas técnicas, compartilhar um pouco do meu conhecimento com os meus amigos mais próximos, eles começaram a aplicar coisas pequenas, sabe? Técnicas simples, poucas coisas. Sabe quando se dá a pessoa degustar um pouco, tinha um retorno da informação deles, dessas técnicas, falou, Wagner, cara, obrigado por essa técnica, deu certo. Aí compartilhava com outro amigo, putz, cara, aquela técnica que você me falou deu super certo. Aquela outra técnica, se eu, você também deu certo. Aquela outra técnica do TS, técnico superior de imediato, também deu certo. Aquela técnica de agendamento deu certo. Aquela técnica de agitar o problema que você falou também deu certo. Então eu percebi que essas pessoas vinham me dar a validação desse conhecimento estrutural. E aí, por muito tempo, o pessoal falou, Wagner, você precisa fazer um curso, você tem muito conhecimento, você tem muita vivência, você tem muito repertório, você precisa expandir para outras pessoas, você precisa ter o teu curso. Então tá bom. Foi aonde eu acabei mentorando uma pessoa com muito tempo, onde eu comecei a botar para fora novamente todo esse conhecimento. E ele também falou, Wagner, você precisa fazer um curso, você tem muito conhecimento, você precisa expor isso ao mundo. E foi assim que nasceu a formação avançada em vendas consultivas. E eu tenho certeza que se eu tivesse tido essa informação no início da minha carreira, eu teria avançado muito mais rápido. E aí foi quando eu me dei conta, caramba, eu preciso levar esse conhecimento para mais pessoas, né? Eu preciso compartilhar essa informação de anos e anos de experiência com outras pessoas. Ou seja, eu quero ser o mentor que eu não tive no início da minha jornada. A pessoa que eu gostaria de ter, né, recebido no início da minha trajetória em vendas. Eu quero ser esse cara para você. E eu quero encurtar o caminho de quem está começando. Que quem está começando, gente, são muitos atalhos, são muitas dificuldades, são muitas técnicas. E a venda é um processo que ele é em série. Então, você erra isso, você erra o resto. Então, são 500 acessos. Você errou um, você perde todos. Se você falha numa abordagem, se você falha no momento com o cliente, você perde o próximo passo. E aí você vai só no outro cliente. Só que esse cliente que você perdeu custa muito caro. Por isso que eu estou aqui agora para te dar esse direcionamento, para que você possa avançar de forma muito mais rápida, muito mais certeira, muito mais precisa. Que você encurte o teu processo e a tua curva de aprendizagem, o que a gente chama de ramp-up, né? É o ramp-up de aceleração, para você encurtar esse processo de aceleração. Então, por isso que eu criei a formação avançada em vendas consultivas. É um programa que reúne tudo o que eu aprendi e vivi ao longo desses anos na minha jornada. E agora vamos às aulas que estão dentro da nossa formação. Ainda dentro do módulo Visita no Cliente, a gente vai fazer o processo de agitar o problema. Então, inicialmente a gente buscou entender as urgências ocultas, agora a gente vai agitar o problema e criar senso de urgência. Então, a gente vai entender que esse módulo é um módulo bastante interessante que faz o cliente se movimentar.
A gente acabou de falar sobre entender as urgências ocultas e agora agitar o problema. O que seria agitar o problema para criar senso de urgência? Então, agitar o problema é um método muito poderoso para ampliar as consequências e antecipar as decisões de compra. Então, de novo, você vai ampliar as consequências, você vai fazer com que ele tenha ciência. Baseie-se em você levantar as informações e questões que o cliente está ignorando ou subestimando, mas que pode causar grandes impactos a longo prazo. Então, muitas vezes o cliente vai deixando, a coisa acontece, visa criar urgência ao fazer o cliente refletir profundamente sobre as consequências de ele não resolver o problema. Então, inicialmente você tinha um problema, aí você expande, faz ele pensar, entra na mente dele, começa a movimentar, sacudir a mente dele para ele falar assim, eu preciso fazer isso daí. O objetivo é intensificar esse processo para gerar uma necessidade de mudança urgente. A empresa ainda não sentiu o impacto de um grande problema, então você precisa fazer ela sentir. Ela levanta questões que o cliente está ignorando ou não está enxergando e pode causar grandes impactos a longo prazo. Isso não significa que você está exagerando, criando medo. Não, não é isso. Mas sim você está ajudando o cliente a enxergar o impacto dele não tomar nenhuma ação. Então é importante você fazer isso aí, porque no fundo você está ajudando ele, falando, não, peraí, cara, ninguém pensou sobre isso, vamos olhar, você está aqui, você é profissional para isso, você está tendo preparação nesse treinamento para isso. Então o seu papel é expandir a consciência do cliente sobre os riscos de ele não fazer nada em relação ao que pode acontecer no futuro. Então vamos agora entender como faz para agitar o problema e criar urgência de mudança na mente do cliente. Então como é que funciona? Quando você identificar um problema, então você identificou um problema no cliente. Esse problema pode se tornar uma grande oportunidade. Então você está lá, entendeu? Está fazendo as perguntas, etc, dentro do que nós já conversamos aqui. Aí o cliente vai lá e fala de um... Ao invés de você já pegar e já dar a resposta, não, pega esse problema, tá? Nossa, mas meu Deus, me conta um pouco mais. Caramba, é isso mesmo? Tá? Nossa senhora, que coisa, hein? E se... Aí vem. E se... Aí vem. Vamos lá? Vamos tentar entender? Então precisa fazer perguntas para entender o problema antes de propor a solução. Tá vendo? Não adianta você já começar... Vamos dar um exemplo aqui, olha, vamos pegar aqui um exemplo de encartuchamento manual, com muitas pessoas com esforço repetitivo. Então, à primeira vista, o cliente pode achar que está tudo bem e afinal está tudo funcionando. Seu papel como especialista é tirá-lo da zona de conforto, trazer clareza para algo ainda que não é explícito para o cliente. Então, levar o pensamento a consequências e problemas futuros que a empresa pode ter se não fizer nada. Então, todos os tópicos a seguir são pontos muito sensíveis que podem tocar profundamente até sensibilizar o cliente a fazer ele dar mais um passo para evoluir na sua negociação. Nesse caso, a gente está pegando um cenário aqui, né, um cenário hipotético. Então, quais são os custos ocultos de mão de obra? Né? Essas são as perguntas que você pode fazer, viu? Se você substituir outras pessoas por um processo automático, quanto isso representa no final de 12 meses? E no final de 10 anos? Quanto que a empresa poderia estar investindo somente com essa economia? Você percebe o quanto de ganho operacional você teria com um processo automatizado? Aí você pode entrar para uma outra linha. Problema de alta rotatividade na empresa. Então a gente está pegando alguns cenários aqui. Como você faz para manter a sua equipe engajada numa tarefa tão repetitiva? Quantas vezes você teve que treinar alguém novo esse mês? Vocês contabilizam esse custo? Deixe o cliente falar. Nesse momento, não interrompa e não faça nenhuma pergunta. Como que você lida com os riscos trabalhistas de segurança? Quais são as urgências ocultas, as atividades podem gerar lesões? Quantos operadores estão expostos a esse momento repetitivo todos os dias? Meu, o cara começa a ficar incomodado. Ó, urgência oculta. Urgência oculta. O passivo jurídico alto se alguém se machuca. São perguntas que levam o cliente a refletir e se movimentar. Nesse caso, deixe o cliente falar. Outra pergunta. E se o pessoal de venda fechar um contrato com o dobro do volume atual e ao mesmo tempo cinco funcionários pedirem demissão? Como que a empresa lida com esse cenário? Aí você tem um risco de perder um novo contrato. Você pode arcar com o risco de um cliente insatisfeito cancelando o contrato? Você gostaria de chegar a esse ponto para tomar uma decisão? Você já imaginou um cenário tão crítico como esse? Não seria melhor se antecipar, lembrando que ainda você está no controle? Criar urgência
ao final, não é apenas sobre resolver o problema, mas fazer o cliente perceber quanto mais rápido ele agir, melhor será para ele, sabe? E isso realmente funciona. Isso eu já apliquei. Isso realmente dá certo. Eu trouxe aqui várias perguntas no nosso caso aqui, no nosso exemplo. No entanto, se você encaixa uma única pergunta, já é o suficiente para você abalar. Aí o cara vai te dar uma resposta, aí você vai lá e faz uma outra pergunta de novo, sem julgamento nesse momento. O que você precisa é fazer o quê? Você precisa nesse momento só fazer perguntas, você não tem que julgar. Eu sei que esse módulo é um módulo um pouco mais profundo, é um módulo super aplicável. Então eu trouxe um cenário aqui, você teria que adaptar ao teu modelo, ao teu cenário, mas o ponto é, pega o problema do cliente e se esse cliente não tomar uma ação, você vai lá, o que você faz? Você vai lá e vai colocar esse fermento, agita e faz essas perguntas doloridas para o cliente antecipar, porque no fundo vai acontecer um problema, simplesmente você está antecipando, aí você vai participar do circuito de compras dele, a gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Não esquece de aplicar e até o próximo módulo, até mais. Agora vamos dar sequência ainda em preparação, o módulo de mentalidade para vendas. Esse módulo, diria, é um dos módulos que, assim, é um módulo pequeno, mas um módulo muitíssimo importante, tá bom? Vamos lá? Bom, esse módulo, como eu comentei, mentalidade para vendas, ele é um módulo que eu considero ele um módulo curto, mas ele é de uma profundidade gigante, tá? Vamos lá? Então, primeira coisa, né, que é importante a gente ajustar a nossa mentalidade, tá bom? Então, primeiramente, toda vez que você tem um desafio, olhar ele de forma simples, não aumentar o fardo, não aumentar o peso. Ah, tá com dificuldade de agendar? Não, tudo bem, isso é fácil. Não, isso é fácil, tá bom? Então, trazer leveza, isso vale pra vida, né, gente? Trazer leveza. Outra coisa, você vai perceber que tem espaço para todos os fornecedores do mercado, tem espaço para todos os clientes. Então, se você trabalha com um produto com uma de muito alto valor agregado, às vezes você tem dificuldade, você vai encontrar o teu espaço. Eu falo isso porque, assim, logo que eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, eu, assim, falei, caramba, onde eu localizo o meu espaço? E você, aos poucos, você vai perceber que você tem o teu espaço. Lógico, você vai precisar se adequar a uma série de coisas, ter uma preparação assim como você está tendo aqui, não só da parte de treinamento, mas com uma parte de produto também, de serviço, você trabalha com um serviço. Mas o ponto é, tem espaço para você, esse é um ponto. Você acreditar nisso é importante. Essa é uma mentalidade que vale muito. Entender também que o seu produto tem muito valor para o seu cliente. Pô, Wagner, por que você está falando? Pois é. Eu mentoro uma pessoa, ele falou, não, porque é caro. Não, entre nós só é caro. Eu falei, meu amigo, se você está achando que é caro, você não vai vender. Você está achando que é caro, não tem barato ou caro. O que tem é o quanto esse produto vai agregar de valor na operação do cliente, quanto teu serviço vai agregar de valor na operação do cliente. O produto é barato. Se ele proporcionar transformação, se ele proporcionar o que ele tem para proporcionar, não é caro. Agora, se você acha o produto caro, você compra essa ideia que teu produto está caro, aí não pode. O produto agora, por exemplo, você trabalha com equipamento de alta produção, você vai pôr o equipamento na tua sala, não faz sentido, é caríssimo. Agora, por dia. Então essa questão de preço é muito relativo, tá bom? Esse é um ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Outra coisa também, zerar o emocional. Zerar o emocional. Esse dia eu estava assistindo um material, mas na minha terceira ligação eu já desanimei. Provavelmente o mentor dessa pessoa não explicou para ele o que é zerar emocional. E zerar o emocional, o que é? Em vendas vou imaginar que você está fazendo hoje, tirou o dia para fazer prospecção por telefone, por ligação. Então você tem que sempre imaginar que o próximo ligação vai dar certo. Não, esse não deu, mas o próximo vai dar certo. Não, agora vai dar certo. Não, agora vai... O anterior, zero. O anterior, zero emocional. Deu errado o primeiro? Tá tudo certo. Não deu certo o segundo? Tá tudo certo. Lógico que aqui você vai aprender técnicas. Não deu certo para as pessoas que não têm as técnicas desse treinamento aqui. Depois você vai me falar se vai funcionar ou não. Que eu tenho certeza que vai, que é testado e validado. Mas o ponto é zerar o emocional. Às vezes o cliente não fecha naquele momento e tá tudo bem. Então, zerar o emocional é uma coisa bastante importante. A gente teve um caso, numa outra empresa, que eu estava inclusive junto com um vendedor, a gente estava numa prospecção ativa, era contato frio, o cliente distratou a gente, sabe, mal educado mesmo, mal educado, e nós saímos de lá que aquela era no começo do dia, gente, era no começo do dia. Aí nós viramos ao lado, tinha um carro da empresa
empresa, o logo da empresa, 2 pessoas dentro da empresa, viramos para esse cliente e falei, eu te pergunto, o que você falaria? Acabou de tomar uma invertida, aí eu falei assim, pô, vocês são da empresa X aqui, né? Tá? Cara, é bacana o pessoal aí, nossa, o pessoal é super educado, hein? Olha que mudança de mentalidade. Pessoal, legal, então a gente tá para fazer um contato, você tem o contato? O cliente passou o contato do dono, nós entramos e acabou saindo, né? Poderia ser que não saísse a negociação, mas acabou fechando. Mas o ponto é a mudança de mentalidade na hora e acabou dando certo. Você faria isso? Pois é, então zerar o emocional é muito, muito importante. Outra mentalidade também, isso aconteceu também na empresa, porque eu falei no início, não pula, porque eu vou trazer cases aqui. Uma vez o nosso regional lá separou em 3, esse batia a meta, esse não chegava, e a galera de alta performance que extrapolava a meta, e eu acabei ficando a galera de alta performance. E nisso um amigo me chamou e falou assim, Wagner, eu quero sair com você, o que você faz, cara? Aí fomos em visita, ele falou assim, Wagner, eu falei, primeira coisa que bota na tua cabeça, tá todo mundo querendo comprar o produto X, que era o produto da época que eu vendi. Ah, é? Você pensa assim? Eu falei, lógico que eu penso, você não pensa assim? Tá todo mundo querendo comprar o teu produto, cara, só precisa achar esses caras, tá? Meu, eu sou um cara eu sou um cara muito procurado pelas empresas, esse cara vai me achar, eu vou achar esse cliente. Então quando você tem essa mentalidade, isso faz muita diferença no seu dia, mas absurda diferença no seu dia. Então você tem que imaginar que o teu próximo cliente está perto, que uma ligação vai ser uma ligação que o cara vai fechar com você, uma ligação que você vai agendar uma visita e vai dar tudo certo. Então você tem que ter essa mentalidade, tá bom? Bom, vamos lá agora ao módulo objeção pelo ponto de vista da neurociência, onde é que nasce as objeções. Vamos lá? Vamos entender o que acontece aqui dentro? Vamos lá? Bom, vamos então, aqui a gente está no módulo objeção. Então, onde nasce a objeção pelo ponto de vista da neurociência, pela neurociência? Vamos tentar entender. Então, primeiramente é o seguinte, a gente tem que voltar um pouco e naturalmente aqui eu acabei pesquisando um pouco mais para trazer informações bastante contundentes aqui para você. Então a gente tem aqui o conceito do cérebro trino. O que é o cérebro trino? O cérebro trino ele foi criado, né, em 1970 por um neurocientista chamado Paul MacLean. E a ideia é que que o cérebro ele é composto, né, que ele desenvolveu uma tese que ele é composto por 3 camadas evolutivas. Cada uma é diferente da outra, com uma função distinta. Uma ela é o cérebro reptiliano, que é o instinto, né, o instintivo. Outra é o límbico, que é o emocional. O outro é o neocórtex, que é o racional. Vamos tentar entender o que é cada uma delas? Vamos lá? Então, primeiramente, né, a questão do reptiliano. O cérebro reptiliano ele vem lá no início da formação. Então ele é um gatilho de alerta primitivo, ele reage antes da consciência. Então a objeção aqui ela é emocional disfarçada de instinto, medo e desconfiança, ou seja, um sinal de alerta. Ele é o primeiro a reagir mesmo antes do cliente perceber conscientemente. Então, ou seja, ele nem sabe, mas ele já reage. Ele sente que parece que é arriscada, são palavras, né? Caro demais, isso muda a minha rotina, será que eu posso confiar? Então essas são as objeções que você escuta. Então a objeção aqui ela é emocional, travestida de instinto, e ela vem antes da razão. Por exemplo, deixa eu pensar melhor. É o início do medo disfarçado. Então nessa fase o cérebro está em modo de defesa automático, ele já está em modo de defesa, ativou algum medo lá. Então ele já não quer uma pequena estrutura chamada amígdala, do tamanho assim de uma castanha de caju, ela entra em alerta, ela vive o nosso sistema emocional, ela entra em ação, dispara um sinal, quer dizer que, eu posso me prejudicar com isso daí, não tá legal. Alguma coisa aconteceu. Então é um modo que a gente chama de luta, discutir ou fuga, ele quer ir embora. O cliente não percebe mais o corpo e o cérebro já está reagindo como se precisasse se proteger. Então alguma coisa não tá legal, já emitiu um alerta, falou, corre que isso não te agrada. Agora vamos entender aqui por parte do cérebro límbico, que é o emocional, ou seja, aqui criou-se uma desconexão emocional. Então ele gera uma objeção por falta de empatia ou conexão emocional. O cliente sente que ele não está seguro, você não entendeu, ele não criou vínculo. Lembra do rapport lá atrás, empatia? Olha de novo aparecendo aqui. Não sei se isso serve para mim. Acho que vocês não entenderam o nosso problema. Prefiro trabalhar com um parceiro que eu já conheço. Então, se você estiver recebendo alguma dessas objeções, sabe que ela foi ativada
por exatamente esse tópico que nós estamos vendo aqui, que é o límbico, que é o emocional. Então aqui está faltando vínculo, está faltando confiança, está faltando conexão. Se não houver uma conexão humana, a amígdala continua em estado de alerta e o cérebro emocional tende a rejeitar a sua proposta, o seu projeto, assim por diante, mesmo que faça sentido lógico. Aí a gente vem para cá do neocórtex. O que o neocórtex faz? Ele justifica a lógica, ele cria justificativa lógica após o alerta emocional, após o instinto. Então ele depois que o reptiliano e o límbico acendeu o alerta, ele vai lá para explicar. Olha que loucura, eles trabalham os três, trabalham em conjunto. Aí vem frases, né, os famosos sabonetadas, as famosas ensaboadas que a gente escuta por aí. Ah, vamos esperar para o próximo trimestre, não tem aprovação da diretoria, não tem o budget. Então, às vezes, coisas acontecem e a gente não sabe o porquê. Agora você está tendo informação. Então, toda objeção tem uma emoção por trás. Se você tentar responder com a lógica, com o neocórtex, você está lutando contra a parte errada do cérebro. Então, primeiramente, você tem que fazer o quê? Primeiro, você tem que acalmar o reptiliano, reconectar o límbico, aí depois você vai para os argumentos racionais. Então, a objeção ela começa quando a amígdala ativou o modo de luta ou fuga. Deu alguma inconsistência, deu uma coisa lá, ela entrou em ação, falou, cara, não tá legal isso aqui, pula fora, não tá bacana. Então, se o cliente sentir a ameaça, mesmo que seja sutil, ou seja, pouca coisa, olha que loucura, o cérebro vai escapar antes de pensar, ele vai defender. Então, você precisa primeiramente acalmar esse sistema desde o primeiro momento. Olha. Então, gente, a gente acabou vendo aqui, pelo ponto de vista da neurociência, como isso acontece. Legal? No entanto, no próximo módulo, a gente vai ver como que faz para isso não acontecer. O que você pode fazer? Você vai ter uma base com muita informação para não deixar esse tipo de argumento essas objeções emocionais ou límbicas ou reptilianas, elas acontecerem. Bom, ainda dentro de preparação, nós vamos entrar num módulo agora que a coisa começa a tomar um pouco mais de corpo agora, tá? De novo, a gente está se preparando, é toda uma preparação, como o próprio nome diz, tá? E a gente começa a entrar em conceitos práticos agora. Então a gente vai começar a falar sobre microcompromissos. Então microcompromissos é uma coisa que assim, já começa a perceber que a coisa fica um pouco mais séria agora. Vamos lá? Vamos entender? Qual que é a definição? O que seria microcompromisso? Pô, mas estou trabalhando com vendas, o que seria microcompromisso? Vamos tentar entender o que é ou não? São pequenos passos concretos que o cliente aceita fazer antes da conclusão de um grande projeto, ou uma grande negociação. Então, se você avaliar, são pequenos passos, são vários passos que você dá e a cada passo é um compromisso. Então, se o cara não aceita fazer uma coisa pequenininha, como ele vai aceitar fazer uma coisa muito maior? Não é verdade? Faz sentido ou não? Então você vai, costura mais um, opa, fez um compromisso um pouco maior e assim por diante. Então o que seria um exemplo de microcompromissos? Ah, vou te enviar alguns dados para a elaboração do estudo, vamos agendar uma data de reunião com a sua diretoria, me permite fazer uma visita técnica à sua área de interesse, gostaria de participar de uma call com o pessoal do teu financeiro, da tua engenharia, o pessoal do TI, eu queria apresentar a solução também para outros decisores. Então, assim, são pequenos passos que você precisa dar. E por que usar esse recurso é muito poderoso? Vamos lá. Quem não aceita dar um pequeno passo, dificilmente vai aceitar dar um passo maior. Foi o que eu falei no início. Se o cara não concorda em nem dar o próximo passo com você, muito menos avançar. Se realmente seu cliente tem interesse no seu produto ou no seu serviço, ele irá concordar em evoluir com você. Não é verdade? Ele vai concordar. Porque cada compromisso assumido pelo seu cliente, ele se compromete cada vez mais com você. Então, se ele não se compromete a dar um passo, dar o começo, dar o outro, ele não está se comprometendo. Em contrapartida, se realmente ele dá esse próximo passo, você está avançando, você está progredindo. E o objetivo, o que é? Manter essa engrenagem em movimento. Você precisa realimentar, você precisa realmente estar no processo de desenvolvimento. E o cliente vai perceber que você é um cara organizado e vai respeitar o seu tempo também. E vários pequenos micro compromissos somados vai levar o seu cliente onde?
a um compromisso maior, a uma etapa maior, a geração de repente de uma proposta, elaboração de um teste, levar o cliente para conhecer a tua estrutura. Então, à medida que você vai avançando com o teu cliente, essas etapas são cruciais. Vamos dar sequência aqui. Em contrapartida, se você usa todos os argumentos, você fala, aborda e o cliente ainda te fala, vamos lá, me liga depois. Então você está lá, você propôs 2 opções de data, você está tentando e o cliente escorregando, e o cliente não está lá te ensaboando, né? Tá te dando 1001 desculpas. Você vai investir tempo nesse cara agora, de repente vale a pena você investir num projeto novo. Com isso, você elimina as possibilidades de você perder tempo com um cliente que não tem interesse ou potencial no teu produto. Não é verdade? Pode ser que esse cara realmente não está maduro para receber o teu produto. O teu produto está muito acima que o cliente está aqui, ó, você tá aqui. Outra coisa, você exclui toda a enrolação do cliente evitando desculpas. Então não adianta, se o cliente não tem interesse, né, é uma maneira tá aqui, de separar o joio do trigo. Também mostra que o cliente não quer avançar nas próximas etapas do negócio. Se o cara não quer avançar numa pequena etapa, ou seja, você estará antecipando um cliente que ele vai simplesmente absorver o seu tempo, vai roubar o teu tempo e não vai te dar nenhuma chance de uma evolução. Então, você obter micro compromissos com os seus clientes te ajuda a você direcionar para onde você vai ou não vai. Às vezes o cliente não aceita. Dá um tempo, coloca no pipeline, coloca lá para daqui a 3 meses você fazer um contato, daqui a 6 meses você fazer uma ligação, para você também não abandonar o cliente, também não pode abandonar, mas não é momento de injetar agora, às vezes o cliente tenta prioridade. Coloca em prática, não deixa de sempre propor compromisso pro seu cliente, e se o cliente não está afim, é hora de você partir para o outro, tá joia? E se você quiser realmente um voo completo, se tornar um profissional com um arsenal de técnicas validadas para cada estágio da negociação, para cada etapa, desde o agendamento até o fechamento, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para a minha formação avançada em vendas consultivas. A formação, ela tem 12 módulos bem passo a passo, onde a gente entra detalhe a detalhe em cada um dos módulos. Porque agora vamos abordar cada um dos módulos da nossa formação. Então nós temos o módulo de boas-vindas, preparação, resiliência, objeção, prospecção, fechamento, processo de compras, pós-vendas, os 5 perfis de vendedores, o método MAPA, que é um método exclusivo, metas estratégicas com foco no controle. E dentro de cada módulo nós temos as aulas. Então, o módulo de boas-vindas, além de boas-vindas, nós temos o conceito da formação avançada em vendas consultivas. Nós temos processo de desenvolvimento de aspectos técnicos, aspectos comportamentais, a importância do relacionamento com o cliente, a importância de escutar e ouvir, mentalidade para vendas, dentro de mentalidade o perigo da crença limitante, comemorar as pequenas conquistas, microcompromisso, depois nós temos resiliência, aí depois nós temos objeção, porém é objeção pelo ponto de vista da neurociência e como evitar ativar a objeção. Aí depois nós temos um módulo de prospecção, formas de prospecção, senso de urgência, modo mais avançado e direto, ancoragem de visita. No agendamento o cliente fala, esse assunto não é comigo, como a gente abordar isso daí? Transferência de responsabilidade, momento de conquista no início da visita com o cliente, agendamento da próxima visita, capilaridade em vendas, looping de autorrevelação e descoberta, entender as urgências ocultas, durante a visita no cliente, como agitar o problema e criar senso de urgência, visita no cliente e busca e apreensão, indicação de cliente, a importância da comunicação, do contato visual, dentro de comunicação as 4 distâncias da comunicação, a avaliação dos sinais verbais e não verbais, a importância de um texto respirável, dentro de comunicação a mensagem e metamensagem. E depois a gente também tem a apresentação da solução. Depois a gente entra na parte do fechamento, porém um fechamento onde a gente fala do gerenciamento das emoções, parte 1 e 2. E depois também a gente explora a referência de quem já comprou. Depois a gente entra aqui no processo de compras, né, pelo ponto de vista do comprador. Esse é um módulo também bastante interessante. Aí depois a gente entra também no pós-vendas, a gente fala dos 5 perfis dos vendedores,
tratando o exemplo de cada um deles. Depois a gente tem um método exclusivo chamado mapa, que é o momento do relacionamento e a gente vai mapear o cenário. Depois tem a questão de você agitar o problema, a prioridade, projeção de resultados, alinhamento estratégico e autoridade, metas estratégicas com foco no controle, 1, 2 e 3, e depois a gente tem um bônus, que é um bônus também bastante importante, que são 4 bônus. Pilares do equilíbrio, relacionamento gota d'água, janela de Johari e a importância do feedback. Então, se você quiser dar mais um passo e seguir, eu tenho certeza que esse curso vai acelerar em muito o teu processo de desenvolvimento. Então eu te convido a você dar esse passo, a você conhecer a fundo a formação, a você realmente se profissionalizar. Então, clica no link e eu te espero na primeira aula. E seja muito bem-vindo à nossa formação avançada em vendas consultivas. Eu te espero lá.